E alô, escuta, Alberto. Alô, Olá, escuta. Tiago. Olá, Alberto, tudo em condições para arrancarmos com mais uma lenga-lenga do costume. Hoje estás connosco a partir de... Podemos revelar, não é? Ou a tua Sim, localização acho que pode ser revelada, não é? É desde Bragança, não é? perto de Bragança, sim. Excelente, excelente. Da Grande É, Bragança. Da da zona da grande Grande Bragança, Bragança. muito grande, que estou a 40 quilómetros de Bragança, mas bom, Epá, é relativamente longe. Muito bem, é perto de Espanha, aqui na fronteira com Espanha, né? muito bem. Porque dá jeito para ir encher o depósito e tal. E fazer as Sim, compras. jantar e fazer as coisas, Jantar. tudo, e fazer a vida toda Vais assim. dormir a Bragança, não é? Venho Basicamente vais dormir aqui a dormir a casa, Bragança. sim, mas o resto Dormir a tua casa e é tudo fazes a fora. vida. É Não, tudo fora. tá. Parece-me uma Mas solução é com o mesmo, é mesmo. futuro. Parece-me uma solução com o futuro. Bom, e cá estamos então, Alberto, para a lenga-lenga do costume. É já a edição número 53, que esta semana, tal como já aconteceu na semana passada, está a ir para o ar às 21 horas de segunda-feira no É canal do YouTube do Comitê Central. Podem e devem subscrever este canal do YouTube, também para não só serem avisados das novas edições da Lenga-Lenga do Costume, como também para nos enviarem as vossas questões, às quais nós depois aqui daremos resposta sempre acertada, obviamente. Devem também descarregar o podcast da Lenga-Lenga do Costume, a Lenga-Lenga do Costume, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Nós já conseguimos atualizar isto, entretanto, não é, Alberto? Talvez esteja no máximo um episódio para Acho que há atualizar. mas Sim, aí mas o erro não é da plataforma, o erro. caras, tínhamos a oportunidade de continuar a cavalgar essa questão Acabei de do ser erro da lembrado que plataforma falta um. Desabituei-me durante de tanto forma tempo. muito discreta, de forma muito discreta. Habituei-me durante tantas semanas a ter chatices com aquilo que agora esqueci-me, Claro, é claro. verdade. Tens Não, e razão. depois assim também, eu não Entretanto, sei já se vai não é estar. bom, descarrega vários de uma vez, porque cria aquela expectativa, não é? Há aqueles Pessoas ouvindo tudo, depois é aqueles dois ouvintes que ficam mesmo muito ansiosos com a falta da o que tu lenga-lenga. disseste, o binge listening ou qualquer coisa. Exatamente, exatamente. Tiveram para aí meia dúzia nas últimas semanas e agora vai haver dois também, assim de É um repente. fartote. É um fartote. O que vai ser também um fartote esta semana, Alberto, é conversa acerca da situação do governo português. Nós queríamos evitar, mas vai ser difícil porque os últimos dias foram pródigos em notícias excelentes, como sempre, sobre o governo. Aquele tipo de notícias a que este executivo de António Costa nos tem habituado. E, portanto, nós vamos falar de um Conselho de Ministros informal que decorreu no sábado passado. Vamos falar do relatório preliminar à Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, e depois vamos falar também de novos médicos que vão chegar ou já chegaram para o Serviço Nacional de Saúde. Há um dia ou dois iam chegar, agora, entretanto, podem ter chegado, não estou a par aí das aterragens. Nós é que não vemos muita televisão, porque se víssemos certamente, e se já tivessem chegado, tínhamos visto a notícia de abertura nos telejornais da chegada desses salvadores vindos de longe. Vamos falar sobre isso depois na terceira parte, mas para já vamos começar porque é de facto o tema mais recente dentro deste grande tema que é o desastre que é o nosso governo. Vamos falar do Conselho de Ministros informal que decorreu no sábado em Sintra, no Palácio de Monserrate. Sintra está em grande, depois daquela reunião do Banco Central Europeu, o que é, Pois foi em de que Sintra falámos, também. aliás, foi também em Sintra de que falámos. A senhora Lagarde. É uma espécie será a nossa Davos, é capaz de ser uma espécie da nossa Davos, também não é assim num sítio meio montanhoso e tal. Sim. Sintra não, Aquilo de acho que facto é giro e para mostrar. Não, é Neste caso bonito do governo também, não conta, mas para mostrar aos estrangeiros e tal. para mostrar Fica bem, é um sítio. Sim, esta semana foi um bocadinho diferente, porque estrangeiros que quisessem ver a beleza de Sintra não podiam, porque o governo encerrou o Palácio de Monserrate. Apetecer, olha, para onde é que vamos reunir este Conselho de Ministros? E se fosse em Monserrate? Estou um bocado farto desta coisa aqui na zona da Lapa. Se fôssemos até Sintra, então estou vendo telefonar para o Parque Natural de Sintra a mandar fechar. Então, mas e os bilhetes que já vendemos para os turistas? É um sábado, é um dia de grande afluência, estamos no verão. Borrifa nisso, fecha. Porque é fresquinho, é simpático. Vamos fazer lá o Conselho de Ministros. E assim foi. O governo mandou fechar o Palácio de Monserrate. Não se preocupem, quem eventualmente tinha bilhete, acho que é só ir ao site do Parque de Sintra, assim, qualquer coisa do género.
Porque eles devolvem o dinheiro, mas acho que houve turistas a baterem com o nariz na porta, porque o governo então decidiu reunir o Conselho de Ministros no Palácio de Monserrate, onde se discutiram muitas e boas questões, Alberto, nomeadamente do facto de termos assistido na semana passada à 13ª demissão no governo, em cerca de 1 ano e 3 meses de existência do Executivo. É uma boa média. Eu gostava só de começar pela questão do Conselho de Ministros informal. Foi assim que foi informal. Mais ou menos oficialmente designado, não é? Conselho de Ministros não, é mesmo informal, tanto é que António Costa ia com a camisa por fora e tal. A informalidade vem daí, porque de resto é impossível, para mim é impossível imaginar um Conselho de Ministros com esta gente formal, no sentido de ser levado a sério, institucional, com a credibilidade que esta gente tem, que este governo tem. Não sei o que é que será um Conselho de Ministros formal. É a camisa por dentro das calças, acho. É a camisa por dentro, acho que é só isso. A formalidade resume-se à camisa acho que é isso. por dentro das calças. Define, sim. O António Costa estava com a camisa por fora, pois estava. Estava a imagens de António Costa. Não havia ministros de fato de treino e assim, não todos. A Venezuela, estilo venezuelano. Sim, na terceira parte, por acaso, daquilo que podemos falar na terceira parte, indicia que de facto poderemos estar a caminhar para um governo semelhante ao governo de outras, neste caso, longitudes e também latitudes, governos têm por norma equipar mais de fato de treino, sim. A informalidade está sempre presente nesses sítios, não é? Sim, nesse país que vamos falar e noutros países ali da zona, não é? Aquela coisa, o uso do fato de treino e tal. O uso do fato de treino, exatamente, sim. Umas sapatilhas ou ténis, como vocês dizem. Mas sapatilhas é muito mais engraçado. No bom sentido, não estou a usar sapatilhas, é a mesma palavra. Ténis é um desporto. Pois é, ténis é uma modalidade, precisamente. Faz chamar agora uma camisola um voleibol, uma coisa qualquer. Não faz de facto sentido. Mas voltando à coisa, estes tipos, primeiro, a arrogância extrema que é fechar um parque nacional, não é? Para todos os efeitos é um parque nacional. Sim, será das zonas dos sítios como nos Estados Unidos eles fecharem, sei lá, o Grand Canyon ou o Yosemite ou isso, porque está ali o governo, a administração do Biden resolveu reunir-se ali. E o Biden, entretanto, cairia para um penhasco, naturalmente. Claro. Mas estão aqui milhares de pessoas, repare, Sr. Ministro, estão aqui milhares de pessoas para visitar. Borrifa nisso, quer lá saber. Não quero saber. Podem fazer o que quiserem. E o Presidente da Câmara daquela lá do sítio, o Sr. Doutor Basílio Horta, ainda posou para a fotografia com eles, não é? Portanto, orgulhoso ter aquelas personalidades ali no seu município, não é? E no parque em questão, com todo o respeito ou desrespeito que a presença daquelas pessoas ali implicava, não é? Claro. Seja, e os turistas e os portugueses, quer dizer, turistas, alguns portugueses, também não é questão de ser estrangeiros ou portugueses, não faz diferença. Não, é só malta que provavelmente queria ir lá e queria dar uma volta no fim de semana e não pôde porque tinha aqueles empolastros lá plantados, não é? Sim. Há uma fotografia, salvo erro, tirada lá nos Jardins de Monserrate, que isso eu vi, que é o Dr. Costa ao telemóvel, e na legenda é explicado que ele está a falar com o Zelensky. Estão a acertar por nós, portanto, estão a decidir o futuro da guerra. Com o Zelensky. É muito. A geoestratégia internacional toda. Com António Costa, que se decide o futuro, não só do conflito da Ucrânia, mas o futuro da humanidade em geral. Eu gostava de saber em que língua eles falam um com o outro. Sim. É possível que se o Zelensky arranhar um bocadinho de português, esteja mais ou menos ao nível de António Costa. Deve andar por ali, sim. Cada um sabe um bocadinho de português, talvez. Sim, talvez seja suficiente. Houve, entretanto, eu tinha referido isso algo precipitadamente, mas houve de facto uma 13ª demissão no governo. Foi, sim, portanto, do secretário de Estado da Defesa. O Sr. Capitão. Exatamente, muito apropriadamente chamado Marco Capitão Ferreira. Eu também capitão para secretário de Estado acho pouco, eu acho que pelo menos major devia ser, se calhar a substituição poderá ter a ver com isso. Já estão a ir buscar muito cá para baixo. Cá muito abaixo, no início da hierarquia, sim, um bocadinho. O substituto vai ser um sargento ou qualquer coisa. É capaz de ser sargento. Sim, Mário Cabo. Mário Cabo, olha Mário Cabo, sim. Mário Cabo, grande nome. Fernando Sargento, é possível que seja isso. 13 demissões em 1 ano e 3 meses, há aqui um paralelo engraçado. Não é à toa, quer dizer, António Costa, tendo em conta o tamanho dos governos de António Costa, isto dava para demitir um membro do governo. Sim, também são muitos, é verdade. E havia, percentualmente não é muito significativo, não é tão significativo assim. Precisamente. Este governo, justiça seja feita, não é tão grande como o do anterior governo de António Costa. Lembras-te daquele governo recorde? Este é menor um bocadinho, é? 70 elementos. Este tem só 56 elementos. Ok. Sim.
Mas portanto, enfim, provavelmente nem será, não sei se vai ser substituído este secretário de Estado. É a vantagem de ter o governo grande, é que entra logo alguém que está lá certamente sem nada para fazer, que nem deve ter sido para se E também sentar. é capaz de sair alguém, porque fala-se que este caso que envolveu o senhor capitão, que envolve outras pessoas da defesa, não sei se são pessoas, não sei que pessoas da defesa, não. Pois, eu não sei que relevância é que isso terá na prática, o que é que isso implicará, mas aparentemente o Ministro da Defesa, que é o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, tinha conhecimento do contrato Pois, é por que está na base, sim, que está na base da demissão do Secretário de Estado depois de ter sido constituído arguido por suspeitas de corrupção e participação económica em negócio. Justiça também seja feita ao Secretário de Estado. Eu acho que não há muitas outras formas de participar num negócio que não seja do ponto de vista económico. Portanto, participação económica em negócio... Depois a definição é participação económica em negócio. É um bocadinho redundante e parece ser só mesmo para sim, não vejo grandes alternativas a isso. Sim, não ou parece se participa ou não se participa, mas a participar economicamente, não é? Ou pelo menos não parece haver outras formas muito interessantes de participar num negócio. Participar espiritualmente no negócio, participar socialmente no negócio. Sim, é querer enxovalhar um bocadinho as pessoas também. É também, a macerar. Há má vontade aqui. Há um bocadinho má vontade. António Costa, Alberto, isto estou certo que te surpreendeu, desvalorizou esta saída do governo, dizendo, e estou a citar, esta também vai-te surpreender, dizendo, deixemos a justiça funcionar. Fim de citação. Que é algo... É sempre engraçado. Já não é a primeira vez que nós comentamos esta declaração ao muito semelhante a António Costa, deixemos a justiça funcionar. Porque realmente é hilariante, vindo de um primeiro-ministro de um governo que fez o que fez com a Procuradoria-Geral da República e com o sistema judicial em geral. É mesmo... Depois o efeito cómico aumenta com a recorrência, que é o estilo de piada que funciona cada vez mais. Funciona. Cada vez melhor, quanto mais vezes se repete, não é? É que isto é que é mesmo a gozar connosco. É mesmo a gozar. Não há outra hipótese. Totalmente, é mesmo a gozar. Deixemos a justiça funcionar, diz este campeão. Semanas depois de sabermos que, por exemplo, 3 dos crimes de José Sócrates vão prescrever, em princípio, porque o governo nunca mais aprova lá umas alterações à lei que era preciso aprovar, ou lá o que lá está. A justiça não funcionou muito bem. Pois não. E o regular funcionamento das instituições. Não? Sim. Ainda falta uma coisa para aumentar o efeito cómico, que é o professor Marcelo vir dizer que é preciso apurar a verdade, doa a quem doer. Isso aí então era a galhofa. Eles doseiam isso também, não gostam de dizer as coisas. Sim, eles vão se revezando um bocadinho. Vão se revezando, exatamente. Sim, porque eu não estou certo que o professor Marcelo tenha reagido dessa forma a esta questão da demissão do secretário de Estado, mas vamos já falar da comissão, do relatório, como é que é? Preliminar. Da Comissão Parlamentar à TAP. É uma confusão da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, e sobre esse assunto, sim, Marcelo Rebelo de Sousa pronunciou-se de forma, enfim, relativamente semelhante, não necessariamente semelhante a essa, mas dentro dos parâmetros que nós estamos habituados. Sim, às vezes muda uma palavra ou outra, mas a ideia é sempre mais ou menos a mesma. Aí Marcelo tem, convenhamos, temos que ser justos, Marcelo tem alguma vantagem sobre António Costa. Tem mais vocabulário, não é? Conhece ao nível do domínio da língua portuguesa. Tem mais 150 realmente palavras. O professor é mais forte, não há dúvida nenhuma. Bom, Alberto, Monserrate, demissão do secretário de Estado, não sei se há mais alguma coisa que queiras referir sobre este governo, que ficou assim desfalcado ao nível do Ministério da Defesa. Ficou desfalcado, mas depois isto aqui tem duas coisas. Por um lado é extraordinário que estas coisas aconteçam, quer dizer, ver governantes são arguídos em casos de corrupção, o lado da trafolhice, mas por outro lado também há um certo entusiasmo fingido por parte da oposição que exige a demissão do secretário de Estado, ele já saiu, mas agora podem exigir eventualmente a demissão do atual ministro dos Negócios Estrangeiros, porque estava na defesa, ou do Dr. Cravinho, podem ir por aí. Mas para quê? Eles, se demitir um sujeito destes, tem outro parecido, ou ainda pior, porque ainda foram raspar mais ao fundo do tacho, quer dizer, estas coisas das demissões é como há com aquele moço do Galamba e tal, que exigem a demissão do Galamba. Que esteve ausente desta reunião, isso é importante, esteve ausente por estava de férias no Algarve. Férias, precisamente. Galamba e um outro, foi Ministro da Educação, também esteve ausente. Dois grandes vultos do pensamento político e... João Costa, não é? João Costa. Exatamente. Foi uma perda irreparável.
Mas quer dizer, pedir para estes tipos saírem, ou haver alguma espécie de regozijo em que estes tipos saiam, serve para quê? Não percebo. Sim, não é ironia, é mesmo a não, sério. eu sei. Tira-se o galamba e mete-se lá quem? Outro galamba qualquer. Eles têm Eu para devo lá, fazer aqui justiça, eu sinto que devemos fazer justiça a Hugo Soares, do líder parlamentar do PSD, porque nós temos comentado aqui imensas vezes, mesmo da parte até do Luís Montenegro, aquela história, não, espero que António Costa tome medidas em relação a isto e tal. E o PSD parece querer corrigir um bocadinho o tiro, porque eu ouvi o Hugo Soares na Rádio Observador e acho que finalmente o PSD começou a pedir de facto a admissão do Primeiro-Ministro Claro. e a apontar estes problemas ao Primeiro-Ministro e não ao Secretário de Estado X ou ao Ministro Y. E pronto, e sinto Primeiro, que devemos fazer justiça Tiago, porque... se estas coisas todas se passassem à revelia do Dr. Costa, o Dr. Costa é inimputável, quer dizer, não teria condições para ser governante, administrador de um condomínio. Aí estaria naquela condição típica que é ou é incompetente porque não sabe o que é que se passa, não é? É aquela coisa, exatamente. Ou uma coisa ou outra. Pois, em ambos os casos é gravíssimo. Em ambos os casos não pode ser primeiro-ministro. Ou sabe e não demite e devia ter demitido e então não cumpre o seu papel, ou não sabe e tinha que saber e não sabe, nunca sabe de nada, nunca nada passa por ele. Ele serve para quê? Pois é isso. Quer dizer, para ir para Monserrate, fechar o parque e para telefonar ao Zelensky, se for isso. Ao Zelensky. E é isto. Sim. Mas a questão é essa. Isto é uma questão de governo. Isto não é uma questão de secretáriozinhos e ministrozinhos. Isto é uma questão de governo e do Dr. Costa, que é a pessoa, como tem o poder este poder que o PS conseguiu foi graças a ele manda naquilo. Ele não manda por carisma, por mérito, por talento, por competência. Ele manda por poder, porque conseguiu reunir votos suficientes para ter maioria absoluta. Então, isto era, não comparando, nem é mal comparando, não comparando todo, mas era como o professor Cavaco nos anos 90, quer dizer, 80, 90. O professor Cavaco tinha a reverência todo o PSD porque conseguia aquelas votações. O Dr. Costa conseguiu esta votação, manda naquela gente toda. Tudo isto é responsabilidade do Dr. Costa. Voluntária ou involuntária, direta ou indireta, é responsabilidade dele. Isto não se pode pedir demissões de casos tão graves. Há casos podiam ser casos mais pequenos e alguns assim, mas destes casos absolutamente graves, e são tantos, é evidente que isto passa tudo pelo Dr. Costa. É evidente que a responsabilidade tem que ser imputada a ele. Não há. Claro, pronto, claro. Dito assim é muito sério e chato, mas pronto. Não, mas é isso. É um governo... E até que enfim que alguém do PSD vem dizer isso, sim. Pois sim, eu achei que se devia assinalar porque pareceu-me ouvir... espera, não acredito. Estou a ouvir o líder parlamentar do PSD a pedir... Se calhar já foi repreendido lá dentro, não sei. Vamos ver se de facto esta semana assim se corrigem o tiro ou se mantém. Eu espero que tenha sido desta. Talvez estejam animados com uma outra sondagem que lhes dá vastos 2 ou 3 pontos de avanço sobre já o PS. Já veio outra posterior a essa que já os dá um ponto atrás do PS. Portanto, aquilo não há maneira. Desculpas, estou desatualizado. Não arranca. Não arranca, não há maneira de... também. Porque até é um bocadinho curioso. Quando o PSD finalmente pede a demissão do Primeiro-Ministro, ou está perto disso, não ser o líder do PSD a fazê-lo. Atenção, eu salvaguardo o facto de... Não vi, é possível. Pois, eu não vi, mas é possível. Não vi o Montenegro a dizê-lo com clareza. Pois, eu também não ouvi, de facto, o Soares dizê-lo com alguma clareza. Sim. Deste governo que, lá está, como este caso comprova, este do Ministério da Defesa e estes casos em geral, é um governo que não tem defesa. O que é que achaste disto? Está muito bom. Não está, mas enfim. Mas ocorreu-me há bocado e achei que este governo não devia desperdiçar. Achei mal, provavelmente não devia desperdiçar. Bom, esta primeira parte foi repleta de problemas envolvendo o governo e, portanto, na segunda vamos falar do relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, a desenjoar um bocadinho. Assunto Alberto, completamente diferente. Completamente diferente. Os nossos ouvintes já estão a respirar fundo, que alívio, vamos mudar completamente de tema. Vamos a isto então. E cá estamos então, Alberto, para o segundo tema da Lenga-Lenga do costume desta semana, a Lenga-Lenga de 10 de julho de 2023. Relembro que estamos a estrear agora à segunda-feira, às 21 horas, como sempre no canal do YouTube do Comitê Central, que devem subscrever e onde devem comentar as Lenga-Lengas do costume, que depois nós aqui trazemos à baila alguns dos vossos comentários. Vou também aproveitar para agradecer o apoio do Azeite Talismã. Portanto, esta segunda parte vai ser aberta e fechada
com o maravilhoso azeite talismã e como prometemos, depois de uma primeira parte toda ela em torno de trafolhices do governo, vamos agora desenjoar com novas trafolhices do governo, desta vez inerentes ao relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Apoio à Transportadora Aérea Portuguesa, TAP. Saiu o relatório, Alberto, são sólidas 181 páginas, elaboradas por uma senhora que se chama Ana Paula Bernardo, que é uma deputada do PS, especialista em elaborar relatórios preliminares de comissões parlamentares de inquérito à TAP. Sendo uma especialista, o que é que resultou deste relatório preliminar? O que é que podemos preliminarmente dizer sobre o relatório preliminar, Alberto? Acho que podemos dizer que a senhora Ana Paula qualquer coisa, Bernardo, Ana Paula Bernardo, exatamente. Vai ter mais relatórios, vai ser incumbida de fazer mais relatórios daqui para a frente, porque este relatório saiu, peço desculpa, de forma espetacular para o governo. Não, terá sido de forma absolutamente isenta e objetiva, terá sido feito de forma absolutamente isenta e objetiva, mas certo, saiu, sem dúvida nenhuma. Mas é impossível o Dr. Costa ter ficado mais contente, poder ter ficado mais contente com os resultados de um relatório. Cheira-me que temos funcionário do mês. Ana Paula Bernardo. Isso há do ano. Portanto, tudo que for relatório, a senhora nem sabe em que se meteu. Daqui para a frente, tudo que for relatório para fazer aí 180 páginas. Sobre aquele calo no dedo médio, vai ficar um calo no dedo médio, Ana Paula Bernardo está a descrever tanto relatório. Ana Paula, há aqui mais um relatório para fazer. Então, exatamente. Sim, Sr. Primeiro-Ministro. Então, ela vai a Ana Paula fazer, porque aquilo saiu, no relatório não aparece nada. Os portugueses andaram a ver e ouvir uma série de depoimentos e não é entrevistas o termo, mas eram, de facto são entrevistas lá na Comissão Parlamentar de Inquérito, foram ouvidas do mais suculento que tivemos na história da democracia em Portugal. Aquilo era um romance, uma coisa de ficção, uma obra de ficção com espiões, possíveis espiões e com fiz à mistura, com pancadaria lá entre o Sr. Frederico lá do computador e as funcionárias lá do Ministério e aquelas coisas. Sim, com reuniões de ministros antes de comissões parlamentares à CEO da TAP. Exatamente. Aquilo havia ali uma embrulhada. A pedir se dava um jeito a um voo da TAP por causa do Presidente da República para satisfazer os horários dele. Aquilo nunca mais acabava com as indenizações Alexandra Reis, em que o governo estava metido até à ponta dos cabelos. Ora bem, nada disso aparece no relatório, ou aparece no relatório, é referido para dizer que isso não cabe no relatório. Ou que não existiu, no caso de interferência do governo no processo, ou que se existiu, o relatório é sobre a TAP, portanto não se vai falar no SIS e em outras chatices, não tem nada a ver. Isto fala-se estritamente da TAP, e portanto, o que é que fala o relatório? Se esmiuçarmos, eu não li as 180 páginas, olha-me Deus, ninguém me deseja tanto mal, acho que ninguém, acho que só a Ana Paula... disponível, não tens aí meia horinha para tratar. Acho que só a senhora Dona Ana Paula que leu aquilo, se é que leu. Mas do que se espreme dali são uma sucessão de referências a dizer aquilo que não deve ser dito, que não pode ser dito ali, que não cabe ali, e a pôr a culpa ao Passos Coelho e ao governo do Passos Coelho porque não devia ter privatizado a TAP. Arranjaram maneira de... mas olha, isso é preciso arte. É preciso ser uma escriba que consegue criar um enredo de forma a encaixar. Ela quis dizer qualquer coisa de afirmativo, não ser só negativas, não é? Quer dizer, então para dizer qualquer coisa de afirmativo foi buscar. Quem é que eu vou acusar no meio disto? Não vou aqui chatear o chefe. Espera, deixa cá ver. Escolho, é capaz de ser giro. Claro, obviamente, óbvio. Parece que estou a ver o momento em que lhe ocorreu em que a lampadinha acendeu. Ela se calhar... será possível que ela tenha achado que todos estes elementos rocambolescos não coubessem nesse relatório e tenha feito tipo um guião, imagina, para uma nova temporada dos Sopranos, e guardou se calhar tudo. Já mandou aquilo para o Hollywood e tal. À parte, e entretanto mandou, tipo, olha, se quiserem fazer para uma Netflix agora, há uma série portuguesa qualquer que tem sucesso, já ouvi falar nisso. Pois é, o Rabo de Peixe. Aqui é Rabo Preso. Rabo preso. Uma sequela. Sequelas, isto deixa muitas, isso é verdade. Sequelas não faltam. Sim, principalmente nas nossas carteiras. No nosso bolso. Outra coisa que não entrou no relatório, Tiago, ou não foi, pelo menos, devidamente tratado, aquele pormenor dos 3 mil e tal, 3,2 mil milhões de euros.
Nota são 3,2, É um 3,2 é um pormenor número tão também. pequenino, Sim, 3,2, sim. O 2 até parece, o 0,2, o ponto 2 até parece estar ali só para amassar uma É, pessoa. para amassar. Depois vem lá 1.000 milhões, mas isso também... Se é só zeros, os zeros não valem não valem nada. nada. Exatamente, Não falta, exatamente. também que não falta aqui é zeros, é verdade. Não falta zeros, sim, à esquerda, à À direita, por todo o lado. esquerda e Isto à é só direita, zeros, é é verdade. só zeros isto. Muitos zeros, mas também, pronto, também isso não foi tratado, não se justificou, também não era preciso Certo. justificar, porque nós percebemos para onde foi o dinheiro. Epá, foi Pois. 500 mil euros para Alexandra Reis, 1 milhão para não sei quem, mais Claro, não sei quem. claro. Sabemos que estão bem entregues, sabemos que o dinheiro ficou bem entregue, isso é que importa. Sabemos Agora, onde é que vai dinheiro. eu questiono-me o que é que esta senhora, como é que esta senhora conseguiu encher 181 páginas? De É palha, não possível é? que ela, Pois, imagina, pois, se calhar escreveu duas e aquilo é copy-paste, o resto, como ninguém vai olhar, duvido ninguém que vai alguém vá ler. ler isto. É como o texto do personagem de Jack Nicholson no Shining, aquela página que ele escreve centenas de páginas com o mesmo Sim, John is unhappy ou qualquer coisa assim, já não sei, não é era um isso, bom mas paralelo, é um bom é, paralelo porque o ele terror tentou escrever o realmente, mesmo texto sempre. sim, porque realmente são duas histórias de terror. Epá, eu só de pensar no Shining até me deu um arrepiozinho, é como quando penso de facto nesta indenização à TAP. Alberto, acho que neste tema, na primeira parte passou um bocadinho em branco a reação, eventual reação do Presidente da República à admissão no Ministério da Defesa, mas neste caso vamos ter que falar Da da reação reação, de até Marcelo porque Rebelo de deu-lhe uma Sousa branca, literal, não ao é? relatório preliminar, porque a saída do relatório preliminar coincidiu mais ou menos com aquele problema de saúde que o Presidente da República teve, não é? Se me recordo bem, Coincidiu mesmo, é que foi uma coincidência mesmo. impressionante, e foi uma coincidência, com certeza, não é? Quando se Sim, começaram a sair as notícias, ao final da manhã, talvez, e à hora do almoço, por aí, de claro. que tinha da publicação do relatório preliminar, passado 2 horas disso, o professor Marcelo caiu para o lado, não é? Aparentemente Sim, teve uma crise de nervo vagal, uma coisa qualquer, que originou um desmaio. eu sei que tu és um hipocondríaco Eu encartado. já tive uma crise de nervo vagal, mas com consequências Eu muito sei que mais também graves. já referiste isso, sim, Por sim. isso, sim. O nervo vagal é uma coisa que uma pessoa apaga assim de um momento para o outro, é isso, não é? Um bocadinho uma lição Eu de não sei medicina. exatamente onde é que anda o nervo vagal, eu sei que apaguei e depois só que eu ia a conduzir e fui com o meu carro contra outro carro, o carro de um vizinho. Verdade. Então O, o, desfiz parcialmente 2 carros, que foi chato. o professor Marcelo também esbarra com o carro, mas quando está também consciente, como daquela vez Ele no é como está Palácio de consciente. Belém, que Não, esbarrou. eu desmaiei aqui há uns anos e aconteceu-me isso Raspar-te, e isso é mesmo muito é desagradável. chato. E depois fiz aquilo que o professor Marcelo fez. Não dá para tirar o nervo vagal, tipo Se apêndice, não calhar pode ir é ao depois médico. Epá, daquelas coisas retire-me se faz favor o amígdalas, nervo aquelas coisas vagal, que não que são isto, muito necessárias e tal. sim, ninguém sabe para que é que A serve. vesícula e tal. A não ser para fazer desmaiar. Não, depois fazem uns exames, foi o que fizeram com o professor Marcelo, para despistar se é um problema cardíaco. Para No meu despistar, caso, que foi, lá está, que foi, a ti também te fizeram uns exames, exatamente igual. também, Não força é, dos estou a falar a despidos, sério, claro. não era um problema cardíaco. No caso do Não, professor eu Marcelo, também não, obviamente também eu não também era, estou a senão também falar a não teria sério. tido alta. Claro, Agora, a obviamente. questão é, eu tive alta ao fim de, sei lá, fiz os exames, ao fim de 1 hora já estava vinha embora. Sim, E normalíssimo. O professor Marcelo demorou umas 4 horas, talvez por questões, por ser presidencial, por ser Presidente claro, da República, o protocolo claro. obriga a umas horas. Coincidentemente, saiu do hospital, mesmo à hora da abertura dos telejornais. Outra coincidência, com certeza. Sim. Mas retiveram o homem lá no hospital para ele sair à abertura dos telejornais e ele, Aos na jornais. abertura dos telejornais ele explicou o que tinha acontecido, que tinha bebido Portanto, um na abertura moscatel quente, não é? quente, quentinho, sim. Há aquele vinho às zonas de Portugal onde há aquela tradição, não, um vinho quente, não é? Bem bom, Mas acho diga-se que por não cima. será um moscatel. De Não é qualquer moscatel, não é maneira, moscatel. como já tive aquele susto aqui há uns anos, não vou arriscar agora Claro. São os nada vapores e disso. assim fazem muito bem. Pá, O pois, moscatel não quente sei. devem fazer bem. Hum, Portanto, o que podemos eventualmente, não digo insinuar, mas aquilo sobre o que podemos especular é que de facto os telejornais tinham duas hipóteses, dois caminhos noticiosos para fazerem uma abertura significativa, não é? Naquele dia. Portanto, o relatório Estaria tudo preliminar, preparado para isso? Sim, o claro. relatório, foi muito trabalhinho para o lixo, foi pena. Foi. Ou a saída do professor Marcelo do hospital. Sendo que o professor Marcelo comentou o relatório preliminar dizendo, e vou citar, não querem que a minha tensão se altere outra vez, não? Fim de citação. Creio que foi esta a resposta de Marcelo sobre o relatório preliminar, encerrando assim o assunto. O Não que nos creio que a leva a intenção do... acreditar que ele provavelmente teve o apagão quando soube do relatório preliminar e quando pensou nas desculpas que teria que inventar para não falar do assunto. Sim,
Sendo que outra justificação, portanto, nós não queremos que de forma nenhuma que se altere a atenção do Presidente da República, nem agora nem nunca, portanto o melhor E acho que quando a pessoa se enerva, a pressão arterial sobe, mas... Até devia fazer bem neste caso, não é? Neste caso, repunha um bocadinho, se calhar, os níveis. Estas crises baixam a pressão arterial a níveis, por acaso, curiosos. Sim, e o professor Marcelo também disse, isto estou a citar de novo, gosto de ler relatórios definitivos. Relatórios provisórios não têm o mesmo sabor. Fim de citação. Portanto, aparentemente... Primeiro gostar de ler relatórios, já vai daí, já vai alguma sim, o Presidente acha que o relatório definitivo vai ser completamente diferente e apontar caminhos completamente distintos do relatório provisório, e aí sim ele estará em condições de... Vai ser demolidor, o professor Marcelo não vai deixar pedra sobre pedra, doa a quem doer. Doa a quem doer, como ele também costuma referir. E, portanto, Tiago, acho que é necessário dizer, ou lembrar, que os partidos, quase todos os partidos, a extrema-esquerda finge que ficou aborrecida e tal, mas não quer saber. Pois. Os outros partidos do arco democrático, o PSD, o CDS, o Chega... Iniciativa Liberal não é exceção, porque os outros vão pedir alterações ao relatório na esperança, do lado que a senhora Dona Ana Paula, qualquer coisa, faça agora as alterações que tornem o relatório substantivo, ou pertinente. Acho que a Iniciativa Liberal aí esteve bem. Eu pensei que o PSD também tinha referido qualquer coisa do género, que isto é uma obra de ficção. E que sim, referiu, sim. Recusaram a ideia de pedir alterações? Não sei, não estou certo. Tinha ideia que falaram qualquer coisa, mas se disseram que não vão pedir alterações, o elogio estende-se ao PSD também. Mas a Iniciativa Liberal disse claramente, isso aí não tenho dúvidas que não iam pedir alteração nenhuma, porque não havia nada a salvar ali, quer dizer, e acho que faz sentido o que disseram. Se pegue, o relatório definitivo vai ser... Com alterações ou sem alterações será na natureza, na essência, será igualzinho ao preliminar, portanto, não há nada a esperar. Eu espero que a senhora Ana Paula, esqueci-me do nome dela, Bernardo. Eu espero que ela apure um bocadinho esta versão preliminar e que o relatório final consiga ser ainda um bocadinho mais elogioso, se possível. Ainda pode ir para esse lado, sim, pode corrigir para o outro lado. Isto era só um primeiro esboço, não é? E mais crítico do Passos Coelho ainda mais crítico. Não, pois, agora tem tempo para trabalhar mais na adjetivação, por exemplo, e assim, com um bocadinho mais tempo e com o dicionário sempre ao lado, para louvar a atuação do governo. E não falámos na reação do Dr. Costa. Disse que ainda não sabe se vai tirar conclusões políticas do relatório. Está à espera também do relatório definitivo. Não sabe. Ou seja, também não trabalha... Vai ver. Sim, em princípio não é? Ele pode ter... eu já disse isto noutro sítio, mas vou dizer aqui, repete, quer dizer, por favor. Repito que for preciso. O Dr. Costa pode tirar, deste relatório, pode tirar as conclusões políticas que quiser, porque todas as conclusões... Este é bom para tirar conclusões políticas. É ótimo para eles, não há nada que obelisque. Portanto, o governo portou-se excelentemente, todos os membros do governo e adjacências envolvidos foram impecáveis. Soberbos. Portanto, o Dr. Costa pode tirar as conclusões políticas, concluindo, nessas conclusões, que realmente o governo sob a sua liderança, que é um caso de sucesso extraordinário. Portanto, sim, e Sacana do Passos também, só para fechar. E Sacana do Passos. Só para fechar. Bom, Alberto, falámos de quebras de tensão nesta segunda parte. Sabes o que é que alimento é que é fundamental para manter uma vida saudável, uma saúde de ferro? O açúcar? Faz subir a tensão. Sim, a glicose, atenção, subvaloriza-se muito a glicose, de repente ninguém pode comer açúcar. Atenção que a glicose é fundamental para nos manter... acho que faz subir a pressão arterial. Para nos mantermos, aqui vivo, para nos mantermos vivos. Sim, dá jeito de ter alguma. Sim, convém. O que também é muito bom é o azeite de talismã. Então aí não há dúvida nenhuma. Isso é outra coisa. Aí não há dúvida nenhuma, motivo pelo qual vamos desde já passar ao reclame do anúncio do azeite de talismã. Vamos a isto. Sim, senhor. Vamos lá. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados,
serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá estamos então de volta para o terceiro e último tema desta semana da Lenga-Lenga do Costume. E agora sim, Alberto, depois de dois primeiros temas muito em torno de problemas envolvendo a governação de António Costa, e depois de também relaxarmos com o anúncio do reclame. Não, o reclame do anúncio, assim é que é. Reclame do anúncio. Assim é que é o meu engano. O reclame do anúncio do azeite talismã. Vamos respirar fundo e falar um bocadinho sobre o recrutamento de médicos cubanos para resolver o problema de falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde, ou no Sistema é mais um Nacional de problema Saúde, da nossa governação. Portanto. Hoje é tema único. Reparei agora. Pensei que a coisa agora ia aligerar, porque pensei em Cuba, clima tropical. Não, é mesmo. Não, é mesmo, afinal, é mesmo o nosso atraso de vida que continua. É mesmo este programa é todo ele feito com base no nosso atraso de vida. É um bocadinho isso. Vamos, no entanto, começar com um comentário de um espectador em relação à lenga-lenga da semana passada. Diz o nosso espectador Lado Lunar 6587. Portanto, constato agora que há pelo menos 6.586 espectadores chamados Lado Lunar. O que obrigou o lado lunar... família alargada. O que obrigou o lado lunar 6.587 a ser o lado lunar 6.587. E o comentário é o seguinte, e vou citar. Este programa, da semana passada, isto não é citação, este programa foi inclusivo. Decidiram dar voz aos mudos na parte final. Fim de citação. Obrigado, lado lunar 6.587. Roberto, é uma alusão ao facto do programa da semana passada não ter tido som mesmo no fim. Eu confesso que não tinha constatado isto, porque fazer isto é uma coisa, mas depois ir ver, por amor de Deus, também não nos peçam. Sim. Que depois a gente vai ver. Mas parece que não teve som quando comentávamos uma rixa entre fações do movimento LGBT, que há mais. Porque o movimento realmente, como nós explicámos, tem ali muita coisa metida ao barulho, e depois é natural que haja pequenas discordâncias sobre alguns pormenores desse movimento coerente, que é o movimento LGBTQIA+. Ainda não entraram na liça o LGBT Benfica e o LGBT Futebol Clube do Porto. Pois não. Ainda não há essa divisão. Quando aparecer essa, ainda vai ser mais. Quando diz vai ser bonito. Pancadaria da Mas como é que a malta... Mas vejo um problema nisso. É que se há uma coisa que identifica clubes de futebol são as cores, não é? E aqui esta malta adota um arco-íris. Eu não sei como é que... Pois é. É complicado. Não sei por aí. Como é que eles se distinguem. Parece obrigar a assumir a questão clubística, a assumir duas cores. Entre parênteses, eu acho que os clubes fazem mal em ter uma ou duas cores. Acho que deviam ter aquelas cores todas da nova bandeira LGBT, que já agora estão para 70 cores, 80 ou não sei o quê. Não é que a nova e os clubes deviam ter todos aquilo. E depois distinguiam-se por outras coisas, por combinação das cores, ou sei lá. Era capaz, sim, esteticamente bonito, mas visualmente se calhar tornaria difícil o visionamento das partidas, digo eu. Mas não sei o que é que levou a este silêncio. É um tema pertinente que tem que ser devidamente tido em conta. Programa vamos dedicar-nos um bocadinho mais a isso. Não sei o que é que, ao lado lunar 6.587 e aos outros espectadores que fizeram comentários também relativos a este assunto, infelizmente não sabemos o que é que aconteceu. Não sabemos mesmo, não. Já pusemos a hipótese. Nós falámos, isso eu lembro-me, não fizemos só lip sync. Não, estávamos a dizer coisas. Agora, já pusemos a hipótese, falando a sério, de ser mesmo alguma denúncia que provoque isso no YouTube, que provoque censura. Francamente, eu adorava que fosse isso, porque já era tempo de nós merecermos o respeito suficiente para sermos censurados. Para ser censurado. Eu estou mortinho para que isso aconteça, por favor, censurem-nos. Problema técnico nosso. Desta vez. Quem montou o programa, ninguém não se detectou nada. Por surpreendente que isso possa parecer aos nossos espectadores e ouvintes, é possível que também este problema técnico, tal como aquele do podcast, não tenha sido culpa nossa. Mas, enfim, fica o comentário do nosso espectador, que nós muito agradecemos. E, Alberto, vamos então também comentar, ainda que brevemente, esta questão, e agora muito a sério,
do governo ter contratado, e tu vais ajudar-me aqui 300 médicos cubanos. 300 médicos cubanos para resolver problemas de falta de médicos do SNS. do Serviço Nacional de Saúde. Assim, enfim, parece um bocadinho contraditório, porque eu tinha ouvido isto a um responsável médico, de coisas, e depois fui confirmar que, de facto, Portugal, no âmbito dos países da OCDE, Portugal é o terceiro país, numa tabela onde figuram 44 países, Portugal é o terceiro com um maior rácio de médicos por habitante. Somos só superados pela Grécia e pela Áustria, o que, desde logo, indicia que o rácio de médicos por habitante, por si só, não é propriamente um indicativo de se os serviços de saúde são bons ou são maus, embora eu não conheça assim tão em detalhe os serviços nacionais de saúde gregos e austríacos, mas estou a admitir à partida que em termos de qualidade poderão diferir um bocadinho. Agora, não parece haver escassez de médicos em Portugal. Admito que possa haver escassez de médicos no Sistema Nacional de Saúde e provavelmente há escassez de médicos no Sistema Nacional de Saúde porque os médicos não querem trabalhar com o Sistema Nacional de Saúde. Porque têm melhores condições e melhores salários. Embirram com o Sistema Nacional de Saúde? Em princípio não. Não parece. Porque terão melhores condições de trabalho fora do Sistema Nacional de Saúde. Se as condições de trabalho no Sistema Nacional de Saúde são más, a quem é que se deve atribuir a culpa disso, Alberto? Logicamente ao Passos Coelho. Ao Passos, claro. Pronto, isso está resolvido. Está resolvido. Agora, pelos vistos, ontem dia uma secretária de Estado da Proteção para a Saúde, uma coisa qualquer, para a proteção na saúde, alguém lá do governo, veio dizer que o sistema de saúde privado, os hospitais privados, que exercem praticam uma concorrência desleal face ao SNS, porque nada, a senhora não acrescentou nada, porque dizemos okay. Nós... Estava curioso. Exatamente, não temos essa sorte, o azar. Porque oferecem melhores salários, com certeza, melhores condições, e as pessoas normalmente, vá-se lá saber porquê. Faz, quer dizer, eu tenho aqui um negócio, e você abre-me um negócio onde oferece melhores condições, onde paga melhor aos funcionários, exatamente. Onde trata melhor os seus funcionários. Então, mas isto não se faz. Eu quero tratar mal os meus funcionários, que nem bichos, e você não permite que o meu negócio prospere. E portanto, faltam médicos, no Serviço Nacional de Saúde. Aí é que faltam médicos, e então, pelos vistos, tem que se importar médicos. Vai-se importar médicos de onde? Suécia, deixa-me adivinhar, não digas. Noruega, Suécia, Estados Unidos, Alemanha, Japão... E tal. Não, por acaso não. Ainda se pensou nisso, se calhar, mas não. Acabou. Cuba, se calhar Cuba também é giro. Cuba, a seguir, a segunda opção. Japão, não, segunda opção, Cuba. Não, Cuba está 300. Cuba, pelos vistos, tem um sistema de... Pasada. Sim, Cuba tem um sistema de... Primeiro tem uma propaganda que na questão dos médicos e da saúde cubana, aquilo parece que funcionou em termos de funcionar, ou seja, de convencer as pessoas, aquilo que faz a propaganda, convencer as pessoas de uma coisa que não é verdade, de que Cuba tem um excelente sistema de saúde e que tem médicos muito bons, e tem médicos em abundância que pode espalhar... A mais até, exatamente. A mais, e pelos vistos há 60 mil médicos cubanos aí noutros países. 60, quantos? 60 mil. 60 mil? O que representa um retorno para o Estado cubano, porque os salários não são pagos aos médicos, são pagos... A grande maioria do valor em causa é pago diretamente ao Estado cubano, representam uns milhares de milhões por ano para o Estado cubano. 60 mil médicos 60 mil cubanos. Médicos. Quase todos eles, metade desses 60 mil, ou cerca de metade. Metade da luz de médicos cubanos. Exatamente. Não sei exatamente o que disse eu, mas eu não sei qual é o... mais ou menos. Ok. Sim. Mais. Metade deles, ou perto de metade deles, estão no Brasil, e em zonas especialmente pobres do Brasil, e estão na Venezuela. E em zonas especialmente pobres da Venezuela, que é a Venezuela toda, imagino. Não deve haver ali grandes variações. Tirando a habitação do Sr. Maduro. Assim, os bairros lá da nomenclatura, não é? Tirando isso, sim. O resto deve estar tudo na desgraça, coitados. Mas, portanto, esses médicos cubanos que andam por todo o mundo, isto vão levar a boa nova da medicina cubana a todo o mundo, vão a todo o mundo, quer dizer, é uma força de expressão, vão para países muito pobres e para zonas de países que não têm médicos nenhuns, que precisam de cuidados básicos, não é? Eu acho que, porque eu ouvi algumas coisas sobre isto e também o que tu disseste noutros fóruns, não é só para países muito pobres, é para países que alinham com o financiar o trabalho escravo destes médicos. Ideologicamente alinhados, ideologicamente porque na verdade é disso que se trata. Estes médicos, eu ouvi referências, enfim, não consegui confirmar, mas de que o Estado cubano receberia vários milhares de euros por mês por
cada um destes médicos, que depois recebem eles próprios tipo 900 euros ou assim nos sítios por onde vão. Sim. Eu sei que o Brasil paga $5.000 ao Estado cubano por mês por cada médico. Pois, ao Estado cubano, não aos médicos, obviamente, sim. Que depois os médicos em Portugal, foi a referência que eu ouvi, receberiam à volta de 900 euros por mês. Portanto, este acordo que se faz com o Estado cubano, para os médicos cubanos virem para cá, sim. E estamos, portanto, a financiar o Estado cubano. A ditadura cubana, precisamente, a dar divisas à ditadura cubana, sendo que os médicos depois são pagos, provavelmente, imagino eu, a preços muito inferiores aos preços... Sim, e suponho que 900 euros será o que eles acertam, $900 para Portugal. Imagino que os médicos que exercem no sertão do Brasil, que se calhar ganham 150, pois, exatamente, não é? Mas em Portugal eu não quero... Mas, de qualquer maneira, Tiago, desculpa, isto é importante antes que me esqueça, em Cuba um médico ganha entre 40 a 65 dólares. Portanto, em termos de melhoria salarial, é sempre assinalável, não é? Agora, eu não quero dizer assim um disparate muito grande. Acho que não é um disparate muito grande. Não sei se o meu som ficou muito diferente, mas estou a ouvi-lo muito diferente. Não sei se o estás a ouvir de forma diferente. Eu estou a ouvir de forma maviosa. Pronto. A tua voz está mesmo muito, houve qualquer muito coisa nos headphones que me deu aqui, não sei o que. Que já retomou, entretanto, ou não? Está tudo certo. Vamos em frente. Tudo certíssimo. Não dizia eu que 900, eu acredito que nenhum médico em Portugal ganha 900 euros por mês. Acredito que seja o ordenado de um enfermeiro, por exemplo, e eventualmente é início de carreira. É início, sim, em geral ganha mais. Imagino que o patamar limite, por exemplo, de um enfermeiro em termos de carreira também não seja, infelizmente, muito superior a isso, mas 900 euros não é um valor que seja pago a nenhum médico em Portugal, acredito eu. Não. E, portanto, esse é o ponto fundamental. Ainda há outros pontos, Tiago, desculpa, além do ponto avança. financeiro, há a questão da falta de liberdade que esses médicos, em que esses médicos vivem. Não é? Esses médicos são obrigados a deixar as famílias em Cuba para ter ali um ponto de negociação para os impedir de fugir. Pronto, basicamente é isso. E depois tem um código de conduta, pelo que eu vi, um código de conduta nos países por onde vão, que os impede de entrar em, o termo não era exatamente este, mas era parecido com este, lugares pecaminosos, lugares de galdeirice, vá. Mas esta malta de esquerda não é tão progressista e tão galdéria? Pelos vistos não. Pelos vistos não tanto. Que os impede de contactar com críticos do regime cubano, da Revolução Cubana, acho que é assim o termo, e que os impede de ter relações amorosas com autóctones, com os nativos dos países para onde vão, com a população dos países onde vão. Portanto, entre outras coisas, ou seja, aqueles desgraçados são uma espécie de escravos que ganham um saláriozito, e que estão, se eles fugirem, as famílias deles vão sofrer as consequências, com certeza, em Cuba. Eles ficam... As relações deles com as famílias ficam absolutamente cortadas, pelo menos, na melhor das hipóteses. Na pior serão outras coisas. E o governo português vai pagar para patrocinar este arranjo. Este arranjo que é um arranjo de escravatura. Tratar pessoas como escravos ou semi-escravos, como lixo, como sub-humanos, e por cima não vai resolver problema absolutamente nenhum, porque a questão subjacente a toda a propaganda cubana em volta da medicina cubana é propaganda. Estes médicos não são médicos coisa nenhuma, eles são médicos formados em Cuba, com as universidades... O papel são médicos, não é? Sim, com as faculdades de medicina e com os professores de medicina que Cuba poderá ter. Como se imagina, com os meios Cuba, com os meios, com os hospitais em que podem exercer e treinar e melhorar as suas capacidades. É tudo muito limitado. Cuba tem falta até de medicamentos simples, não é? Quer dizer, aspirinas, com certeza. Aspirinas e... Pensos rápidos. Pensos rápidos, claro. Sim, serão os médicos, coitados, que conseguem ser, mas não são, de certeza, grande coisa. E eu acho que isto... Eu não sei se estes médicos já chegaram todos, mas não faço ideia. Mas tenho a certeza, como noutras circunstâncias, até quando há desastres naturais e assim, que isto vai abrir telejornais, vem um charter cheio de médicos cubanos. Sim, 7 ou 8 ministros a esperá-los, claro. Exatamente, sim. Não se esqueçam destas coisas quando virem essas imagens na televisão. Tiago, houve um caso durante a Covid, foi em Itália, salvo erro. Também mandaram para uns médicos, não é? Uns médicos cubanos. Sim. E que passados uns dias foram embora porque se percebeu que os coitados não estavam ali a fazer absolutamente nada. Não estavam preparados para aquele tipo de... Agora, para estarem na Venezuela,
coitada daquela gente, e no sertão do Brasil, e não sei o quê, Pois. a fornecer cuidados que no fundo são cuidados de enfermagem. E aí até imagino que possa ser uma mais-valia, mesmo por muito limitados que sejam os cuidados que prestam. Dar ali umas injeções, umas coisas que as pessoas precisam. Pois. Isso saberão fazer, com certeza. Mas Claro. o resto é mais uma, por um lado, uma trafolhice publicitária do nosso governo, por outro lado, é de uma desumanidade imensa. Está a contribuir para que esta espécie de escravatura exista. Sim, eu não sei se isto não poderá ser só o princípio de uma história muito linda. Começamos por mandar vir os médicos, depois se calhar começamos a mandar vir professores de Cuba. Engenheiros da Coreia do Norte. Engenheiros da Coreia do Norte, sim. Sei lá. O governo, o nosso governo parece cada vez mais também ele oriundo desse tipo de sítios, não é? Ideologicamente isto não repele nada ao nosso governo, pelo contrário. Não, de todo, nem ao nosso governo, nem aos partidos de extrema-esquerda que o apoiam, quando sempre têm que apoiar esta cubanização, não é? Cubanização de Portugal. Quando andávamos na escola estudava-se a romanização. Lembras-te da romanização da Península Ibérica? Melhores tempos. Que curiosamente era um tipo de colonialismo que parecia ótimo. Um bocadinho como no Life of Brian, não é? Aquela questão dos romanos. O que é que os romanos fizeram por nós? Sim, nessa ideia ainda se podia falar de colonialismo, digamos, no sentido... mas esse colonialismo cubano, venezuelano, assim, não parece que vá trazer grande coisa. Lá o que os cubanos fizeram por nós, certeza não muito. O próximo, mas desconfio, não sei se neste charter não vem para o próximo Conselho de Ministros informal já o fato de treino, para o Costa. Já não mandaram vir o equipamento oficial para o Conselho de Ministros informais. E é este Estado, este Estado bonito, em que se encontra o país. Infelizmente vocês têm dois problemas, é que o país está nesse estado e que enquanto o país estiver, pelo menos enquanto o país estiver neste estado, eu e o Alberto vamos estar aqui todas as semanas a falar sobre isto, portanto... nós prometemos, quando o país estiver impecável e ser muito bem governado, a lenga-lenga acaba. Fica já feita essa promessa. Já combinado. Essa que está feita. Portanto, vão-se preparando. Não temos mais nada a dizer, está tudo perfeito. Desfrutem das últimas lenga-lengas, porque isto está por um fio. Se calhar para a semana já não voltamos. De qualquer forma, estejam atentos, eu ia aproveitar para nos despedirmos, estejam atentos, porque em princípio para a semana, na segunda-feira às 21 horas, vamos estrear mais uma lenga-lenga do costume no canal do YouTube do Comitê Central. Subscrevam o canal, o ritmo de subscrições está a ir a bom ritmo, mas eu estou insatisfeito ainda assim, eu queria mais não uma coisa mais... Não custa nada carregarem naquilo, as pessoas parecem que têm medo às vezes de... É carregar uma campainhazinha, por amor de Deus. Havia aquela brincadeira gira de andar a tocar a campainhas quando uma pessoa era criança. É retomar um bocadinho esse hábito. Não, por um lado, Tiago, é subscrever e por outro lado, acionar a campainha para ativar as notificações. São duas coisas diferentes. Eu percebo muito acho que são duas coisas diferentes. Eu percebo muito do YouTube, portanto, subscrevam. Também posso ser eu a estar enganado. Um de nós está enganado. Um de nós está de certeza. Mantém a coerência da lenga-lenga. Eventualmente os dois podemos estar enganados. É o mais provável. Portanto, façam o que for preciso para subscrever. E carreguem também na campainha, pronto, e deixem comentários no canal do YouTube, que nós muito agradecemos. Subscrevam também o podcast da Lenga-Lenga do Costume, que vai tendo assim uns solavancos, mas até para criar uma certa emoção. Esta semana não há, se calhar não há, mas depois para a semana vem dose dupla. Não, esta semana a culpa é minha. Esta semana a culpa foi minha. Não quero estar a repisar neste assunto, mas de facto esta semana atrasámos um bocadinho. Ficamos então por aqui, Alberto. Era isto que tínhamos para vos dizer esta semana, com a promessa que então para a semana, em princípio estamos de volta na terça-feira, na segunda-feira, quem é que disse terça-feira? Segunda-feira, dia 17 de julho, às 21 horas, no canal do YouTube do Comitê Central. Até lá então, um abraço a todos. Adeus a todos. Adeus, obrigado.